Oi, pessoal! Tudo bom por aí? O meu papo de hoje é com o pessoal do 9º ano. Será qual o assunto da nossa aulinha hoje? Oi, pessoal! Tudo bom por aí? Hoje meu papo é com o 9º ano. Vocês têm alguma ideia do nosso assunto da aulinha de hoje? O que será, hein? Quer saber? Fica ligadinho! Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o período. O período, ou a frase, é aquele grupo de palavras que começa na letra maiúscula, termina no ponto final e é composto de várias orações. O período pode ser simples, quando ele tem apenas um verbo ou uma só oração. E também pode ser composto quando ele tem 2 ou mais verbos, consequentemente, 2 ou mais orações. É muito importante a gente ter claro isso, pessoal. Período simples, um verbo só, período composto, 2 ou mais verbos e como separar as orações do período. Por quê? Porque no período composto a gente vai fazer uma análise um pouquinho mais apurada, um pouquinho mais fina sobre todos os termos que compõem o período composto. Ok? O período composto, ele pode vir de duas formas. Ele pode ser período composto por coordenação, quando eu tenho as suas orações independentes. Elas são ligadas por uma conjunção, mas elas não dependem uma da outra para ter sentido. Primeiro exemplo, então, dentro de orações coordenadas, do período composto por coordenação. Fui à igreja, mas não fiz oração nenhuma. Essa oração, esse período, ele é composto por duas orações, por duas ações que eu tive. Uma de ir à igreja e outra de não fazer orações. Uma não depende da outra para que eu entenda o que aconteceu em cada uma delas. Se eu simplesmente falar que eu fui à igreja, você compreende o que aconteceu comigo. E se eu simplesmente também falar que eu não fiz orações, você também vai saber o que eu não fiz. E este é o período composto por coordenação, quando eu tenho orações que não dependem uma da outra para ter sentido. Ao contrário disso, é o período composto por subordinação. O período composto por subordinação vai ter uma oração dependendo da outra para ter sentido. Por exemplo, é preciso saber viver. A primeira oração, é preciso, depende da outra oração, saber viver, para que a gente compreenda o que é preciso. Porque eu não posso simplesmente conversar com você e falar, é preciso. Eu vou precisar de um complemento. E também não posso simplesmente falar, saber viver, porque você vai me perguntar sobre o que eu estou falando. Então, este é o período composto por subordinação. Certo? Vamos observar melhor no nosso quadrinho aqui. O período composto pode acontecer por coordenação quando as orações são independentes. No nosso exemplo, acordei cedo e tomei banho. E o período composto por subordinação tem orações dependentes. Ele, no nosso exemplo, ele disse que quer ajuda. Então, vamos observar os nossos dois exemplos. No primeiro, acordei cedo e tomei banho. São duas ações que não dependem uma da outra para ter acontecido. No nosso período composto por subordinação, ele disse que quer ajuda, eu tenho a dependência entre uma e outra para o complemento do nosso sentido. Ele disse. Disse o quê? Que quer ajuda. Que quer ajuda completa a nossa primeira oração, ele disse. Então, as duas são essenciais para o sentido da outra. Uma precisa da outra para ter sentido. No caso do período composto por coordenação, não há essa necessidade. Outra coisa muito importante a se observar é que ambos os períodos
são ligados, ambas as orações são ligadas por conjunções. No caso do período composto por coordenação, a nossa conjunção é o e. E no caso do nosso período composto por subordinação, a nossa conjunção ali é o que. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre as orações coordenadas. As orações coordenadas, elas dependem da conjunção para ser classificadas primeiramente. Conjunção é uma palavra que significa essas palavrinhas que a gente vai usar para juntar as orações. E a conjunção também pode ser chamada de síndeto. E é com essa classificação, é com essa palavra que a gente vai classificar primeiro. A oração coordenada que não tem conjunção chama-se assindética. Assindética porque ela não tem conjunção. E a oração coordenada que tem conjunção, nós vamos chamar de sindética. Síndeto tem conjunção. Assindética, não síndeto, não tem conjunção. E as orações coordenadas sindéticas ainda vão ter 5 classificações de acordo com as conjunções, de acordo com as relações de sentido estabelecidas entre uma oração e outra. Vamos observar. As orações coordenadas sindéticas podem se classificar em aditiva, quando a relação estabelecida é de soma ou adição. Como naquele nosso primeiro exemplo, acordei cedo e tomei banho. Também tomei banho, fiz 2 coisas, uma coisa somada à outra. As conjunções principais das orações coordenadas sindéticas aditivas são o e, o nem, como também e outras. A oração coordenada sindética adversativa, ela demonstra contraste e oposição. É quando a primeira oração fala sobre um assunto e o outro assunto da segunda oração é bem contrário, é bem oposto. Como naquele primeiro exemplo que eu usei. Fui à igreja, mas não fiz oração. Ele mostra 2 coisas contrárias, 2 ideias opostas, assim como as orações adversativas. As conjunções presentes nas orações adversativas são mas, porém, entretanto, todavia, contudo. As orações alternativas, elas denotam oportunidades e opções. As alternativas, elas nos dão opções para que a gente escolha. Então, como por exemplo, eu tenho ou você toma banho, ou você faz atividade. Ou você sai da sala, ou você se comporta. O ou é a nossa conjunção alternativa mais comum, mas tem outras. Ora, ora, quer, quer e etc. As conclusivas, elas relacionam um desfecho, uma conclusão. Elas fazem com que a gente conclua o nosso pensamento, termine o nosso pensamento. Então, como, por exemplo, a conjunção logo. A conjunção logo, ela é conclusiva. Não estudei, logo não fui aprovada no concurso. Logo, é a principal conjunção conclusiva. E a explicativa, ela referencia ela relaciona as orações com uma explicação ou com um breve resumo sobre o que aconteceu, dando alguma informação a mais. Como, por exemplo, venha logo que o ônibus já vai sair. Por que eu tenho que vir logo? Porque o ônibus já vai sair. Então, eu tenho uma explicação para a minha primeira oração. Por isso, a relação estabelecida, nesse caso, é de explicação, portanto, temos uma oração explicativa. E aí, pessoal, deu para entender um pouquinho? Quando a gente for classificar as orações coordenadas, a gente classifica em assindética, depois sindética, e depois, quando ela for sindética, a gente ainda tem essas 5 classificações aqui. No começo, talvez a gente ache que é muito, mas 5 classificações não é muito e logo logo a gente vai saber por quê. As orações coordenadas, então, elas têm 2 classificações principais e uma dessas 2, que é as orações coordenadas sindéticas, elas ainda têm 5 relações estabelecidas entre uma e outra, 5 classificações que a gente precisa fazer. O nosso vídeo de hoje não vai ter resumo,
porque eu acho que ele ficou bem mais explicado no passo a passo. Então, nós vamos encerrar por aqui, mas se você tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Se você gostou, por favor, me faça saber. E se você quer saber das próximas, que são as orações subordinadas, se você quer conhecê-las um pouquinho, se inscreve para ficar ligadinho no que vem aí de aulinhas no nosso besterol. Por hoje é só. Beijo, beijo e tchau!